Olá, tudo bem? Como vai você? Que bom estarmos juntos novamente, aqui no nosso refúgio, para ouvirmos a palavra de Deus e podermos estar em comunhão uns com os outros e com Ele, mesmo à distância, mesmo online. Este mês de setembro, estamos começando uma nova série, a série Resiliência. E durante esse mês, nós vamos ver personagens bíblicos que tiveram realmente uma alta resiliência. Vamos tirar lições para a nossa vida. Neste momento, eu gostaria de convidar você para orar e assim vamos introduzir este momento de estudo da Palavra de Deus. Senhor nosso Deus, obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem nos dado, pela vida, pela saúde, e pedimos que abençoe aqueles que talvez não estejam muito bem de saúde, ou a vida deles não está da maneira que eles gostariam. Dê a eles resiliência para suportar esses momentos. A tua presença e a tua bênção esteja conosco ao estudarmos a tua palavra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Como é bom a gente poder compartilhar esses momentos juntos e estudarmos a palavra de Deus. Nesta série Resiliência, nós vamos ver algumas lições impressionantes tiradas da vida destes homens e mulheres que encontramos no texto bíblico como exemplos vivos de o que Deus pode fazer por um ser humano que busca fazer a sua vontade e tem a presença de Deus na sua vida. Antes de falarmos do personagem de hoje, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a resiliência. Eu fiz uma semana intensiva de mestrado no primeiro semestre desse ano somente sobre este tema, sobre este assunto. E eu vou trazer algumas informações das minhas leituras e estudos, das aulas que eu tive a respeito de resiliência. A resiliência, bom, primeiro vamos ver o termo. O termo resiliência, algo ou alguém que é resiliente, vem da metalurgia. E isso poucas pessoas sabem, porque esse é um termo tão usado hoje em dia para descrever uma pessoa, como uma característica de uma pessoa que é firme, que consegue superar e resistir traumas e problemas, que poucas pessoas sabem que é um termo que vem da metalurgia. Resiliente é um metal resistente. Tão resistente, e aí você pode olhar no dicionário e ver a definição, que quando esse metal é deformado devido a uma forte pressão ou uma força excessiva, ele se deforma, mas ele em seguida volta ao formato original. Essa é a definição de resiliência. Então, algo que se deforma devido ao impacto, à força exercida sobre ele, mas ele consegue voltar ao formato original. Então a gente pode ver, por exemplo, uma chapa de alumínio, né? Vamos colocar dessa maneira, que você entorta, você pode entortar uma chapa de alumínio e quando você solta, ela volta ao estado original. Esse é um metal resiliente. Ele não quebra, ele não parte, ele não vai ficar com a marca da dobra ao você fazer pressão sobre ele. Então, por analogia, né, veio a expressão resiliente para uma pessoa que consegue sofrer um trauma, um traumatismo, ou algo uma pressão muito forte sobre ela, e ela retorna ao estado original. Essa é uma pessoa resiliente. Ela consegue superar traumas e situações difíceis na vida. Veja, os resilientes são pessoas geralmente sobreviventes de trauma. E eu me considero uma pessoa resiliente por vários motivos. Uma característica interessante a respeito dos resilientes, e isso eu aprendi na minha semana do mestrado, eu quero passar para você. Fizeram uma pesquisa com adultos diversos, resilientes e não resilientes. Então, veja bem, os não resilientes, e vamos colocar nessas pessoas, não quer dizer que estamos generalizando, mas não quer dizer que todos sejam assim, não tiveram traumas na infância. Mas ao perguntar para elas, para todas essas pessoas, se você pudesse voltar na sua infância e mudar alguma coisa,
alterar a sua infância para que você pudesse ter uma infância mais feliz, você voltaria e mudaria? E as pessoas que não tiveram traumas, a grande maioria, e vamos dizer aí 90%, diriam assim: eu gostaria de voltar e mudar minha infância. Olha que interessante. A mesma pergunta feita para pessoas resilientes e pessoas que, ou seja, sofreram traumas. Você gostaria de voltar à sua infância e mudar alguma coisa para que você pudesse ser mais feliz? Ou tivesse uma infância mais feliz? Em outras palavras, você gostaria de tirar o trauma da sua infância? Aquilo de ruim que aconteceu? O resiliente, a grande maioria vai dizer: não, eu não quero voltar lá para mudar a minha infância, para tirar o trauma. Parece um contrassenso, parece algo incompreensível. Por que que alguém, o resiliente, que sofreu um trauma, não gostaria de voltar na sua infância e mudar aquele trauma? Bom, a pessoa resiliente é aquela que superou o trauma, que venceu o trauma, que sofreu tudo aquilo e agora ela se tornou uma pessoa forte devido àquilo. Então, aquele trauma e aquele problema que ela teve que enfrentar fez quem ela é hoje. Então, se ela voltar e mudar a história dela e tirar o trauma, ela não vai ser mais a mesma pessoa. E talvez ela tenha talentos desenvolvidos, habilidades desenvolvidas, sucesso na vida, grandes conquistas que vão desaparecer juntamente com a sua resiliência ocasionadas pelo trauma. Deixa eu dar um exemplo para você poder entender. Eu passei por situações difíceis na minha infância, muito diferente dos meus 2 irmãos mais novos. E só eu sei. Eles não têm como saber porque eles são 3 anos e 6 anos mais novos, então eles não sabiam o que eu passei. Aqueles momentos difíceis que eu passei me tornaram mais introspectivo. Eu tinha que me ficar mais fechado comigo mesmo, e isso me levou a brincar muito mais sozinho do que com meus irmãos ou até com amigos. Trouxe algo negativo quanto a isso, mas isso me tornou resiliente. Veja bem, algumas coisas que foram resultado disso. Uma delas, eu sou um missionário e eu já me mudei, não estou exagerando, pelo menos umas 3 dezenas de vezes, de lugares. Já vivi em 4 continentes diferentes, em 4 países completamente diferentes, com culturas completamente diferentes: Estados Unidos, Brasil, Japão, Bélgica. Eu me adapto muito fácil a qualquer cultura, à língua, ao ambiente, ao local. Isso demonstra que eu sou resiliente, resultado de ter superado o trauma. O fato de eu ter que brincar sozinho desenvolveu a minha capacidade criativa. Na minha época não tinha videogame, eu não tinha algo eletrônico, então os meus brinquedos, eles se tornaram o meu mundo. E eu tinha que criar um mundo paralelo com a minha imaginação. Minha imaginação se desenvolveu. E hoje eu sou escritor. E eu tenho alguns livros, 5 já publicados, mas outros 3 livros, um está em andamento, os 2 que eu já escrevi, resultado dessa imaginação, criada na infância por causa de um trauma, de uma situação que eu vivi. Me tornou resiliente e me trouxe benefícios. Se alguém me perguntar: você quer voltar na sua infância e não passar por aquilo que você passou, tendo mais interatividade com seus irmãos, seus amigos, deixando aquele momento solitário que desenvolveu a sua imaginação, como resultado você não seria um escritor hoje, não teria esses livros, essas histórias mirabolantes e criativas, eu diria: não volto. Eu fico com o trauma, prefiro ser resiliente, ter superado isso de alguma maneira, tem as consequências negativas, mas o positivo é quem eu sou hoje. E eu não abro mão de quem eu sou hoje. Então veja, talvez você seja alguém que passou por traumas. Talvez você seja alguém que enfrentou dificuldades e se você está vivendo cada dia superando isso, você é uma pessoa resiliente. E além dos pontos negativos que esse trauma traz, tenha certeza que com tudo isso, se você parar para pensar, há muita coisa positiva que fez e faz quem você é. E eu tenho certeza, se você tivesse que voltar
e mudar, abrindo mão daquilo de bom que você tem hoje, você não voltaria. Você agradeceria a Deus pelo trauma, por aquilo que você passou, que te fez mais forte, que te fez mais corajoso, que te fez uma pessoa capaz de enfrentar coisas que a maioria das pessoas não enfrentaria, que tenha coragem de enfrentar situações com a cabeça erguida, sabendo que se eu suportei tudo aquilo e sobrevivi, eu também consigo suportar isso hoje e sobreviver. E aí a gente começa a parar para pensar na geração de hoje. E aí eu sinto em dizer isso. Esses dias eu falei algo a respeito disso e eu recebi um comentário de uma adolescente ou muito jovem que se identificou ali, identificou uma amiga. Falou, ela está passando exatamente por isso que esse pastor está falando. E essa geração nova, vamos dizer, né, a geração milenial, né, aqueles que nasceram do ano 2000 para cá, ou talvez até um pouco antes, não são resilientes. Porque a geração anterior falhou. Os pais protegeram demais os filhos. E claro, eu estou falando no caso geral. Há situações específicas que pais sabem muito bem como tratar os seus filhos e como lidar com eles e como educá-los e ensiná-los para serem resilientes. Mas eles não precisaram ser resilientes porque foram muito protegidos. Qualquer problema que tinha na escola, e eu vi isso porque eu fui professor durante alguns anos em algumas escolas, o pai vai lá e briga e defende o filho mesmo quando está errado, né, e transfere para uma outra escola onde as coisas vão ser mais fáceis. Sempre facilitando o caminho e a jornada do filho. Uma geração que premia a todos. Então você tem uma competição, as crianças estão competindo na escola e a medalha é para o primeiro ao último. E o primeiro se sente injustiçado, porque se esforçou, teve a capacidade de chegar em primeiro, e o último se sente humilhado, porque ele sabe que não merece. Não se esforçou, ou por algum motivo, não foi capaz de atingir aquela meta, aquele objetivo. Então, isso criou uma geração muito frágil, que não tem resiliência, e não consegue, como a gente diz, várias expressões, né? O fulano tem couro grosso, apanhou muito na vida, consegue suportar. Então, essa geração fraqueja, desiste, abandona um projeto, um plano, um sonho muito fácil, muito fácil. Na primeira barreira, na primeira dificuldade, na primeira desavença, no primeiro contratempo, abandona, desiste. E aí nós vemos o resultado nos casamentos, né? Nós vamos falar sobre isso durante essa série, que são abandonados na primeira dificuldade. Eu vejo nessa geração em quantos casamentos, eu vejo filhos de amigos meus, 1 ano de casado, e abandonou. Não, vou partir para outra, e vai acontecer isso. Novamente, segundo, terceiro casamento. Por quê? Porque não tem resiliência no relacionamento, no casamento. Então, a resiliência é algo muito positivo, mas ela é resultado de uma pessoa que se esfolou na vida, que ralou, que sofreu, que apanhou e superou tudo isso. E por isso hoje ela enfrenta tudo com a cabeça erguida. Ela é uma pessoa resiliente. Vamos para o texto bíblico, vamos ver o primeiro personagem dessa série. O personagem de hoje, sem dúvida nenhuma, o maior resiliente do universo. Vamos colocar dessa maneira. Porque ele perde só para um outro. Jó. Ninguém tem dúvida, quem conhece a história bíblica, de que Jó foi o personagem bíblico mais resiliente. Como eu disse, só perde para um outro. Há pastores, teólogos, professores de Bíblia, e eu tenho visto isso aqui na Europa, que acreditam que o livro de Jó é uma parábola. Não creem nele como uma história, né, com H, não é história. Não é um livro histórico, mas é um livro poético, contando uma ficção da qual nós podemos tirar lições. Eu não creio, eu creio que o livro de Jó, nós acreditamos que foi escrito por Moisés, foi revelado por Deus a ele quando ele estava no Monte Sinai, naqueles 40 dias, conversando com Deus, e Deus deu para ele essa informação porque ele sabia como isso seria importante para a raça humana, para nós conhecermos a história deste homem, da cidade de Uz. E resumindo, né, a história de Jó, porque nós vamos tirar aqui algumas lições do porquê ele era tão resiliente.
Jó, ele perde tudo. E a gente conhece ali no capítulo 1, capítulo 2, o debate que houve entre Deus, o Criador, e Satanás, que apareceu entre os filhos de Deus para uma reunião no céu por 2 vezes. E ali Deus autoriza ele, o tira a cerca de proteção que estava ao redor de Jó, as bênçãos que ele deu a Jó, para que Satanás pudesse tocá-lo. E aí ele faz isso uma vez, ele faz isso uma segunda vez, mas Deus não permitiu que tocasse a sua vida, apenas aquilo que ele tinha, possuía. E ele perde 7 filhos e 3 filhas, e aqui descreve que ele tinha 7.000 ovelhas. Faça a conta nos valores de hoje. 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muito numeroso pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Então, no Oriente, onde ele vivia, na terra de Uz, ele era o homem mais rico. Ele era o bilionário da região. E justamente esse, que era tão abençoado por Deus, perde tudo. Ele não amaldiçoou a Deus, não culpou a Deus. Ele disse: de Deus eu recebi tudo, Deus tomou, bendito seja o Senhor. E aí Satanás faz uma segunda proposta para Deus, dizendo que, bom, se tocar nele, ele vai amaldiçoar. E Deus autorizou, mas falou: não toque na sua vida. E aí ele perde a saúde. E isso é mais íntimo. Né? Porque enquanto você tem saúde, você tem mais resiliência para resistir às tribulações e os problemas ao redor. E Jó agora perde a sua saúde e fica numa situação deplorável, sofrendo muito. Mesmo assim, ele não culpou a Deus. Como ele não conseguia, o inimigo de Deus, Satanás, não conseguia fazer Jó ceder através daquele conflito externo, mesmo físico, ele começou a atacá-lo de dentro para fora, com as ideias. E para isso usou 3 amigos. Os amigos vieram, ficaram de luto com ele durante uma semana e depois começaram a argumentar com ele. Segundo a crença da época, Jó, você pecou, você tem feito algo de errado, porque Deus te abençoou tanto, não iria tirar todas essas bênçãos e te amaldiçoar dessa maneira se não houvesse pecado na sua vida. Ele falou: eu não tenho pecado algum. Consciente ou inconsciente, ele começou a analisar e pensar. E Deus não faria isso por um pecado inconsciente, um pecado secreto. Não é o Deus que eu sirvo, que eu adoro. Então, eu não sei o que está acontecendo, mas não é Deus. E aí um argumentava, outro argumentava, e outro argumentava, e foi indo, até que chega o momento que Jó diz a frase, para mim, mais forte de toda a Bíblia. O versículo mais forte de toda a Bíblia. Infelizmente, a tradução em português não está como em outras línguas, tirada do hebraico de uma maneira mais clara e direta. Mas depois que chegou toda aquela pressão dos amigos, Jó fica indignado e ele começa a falar sobre a fé dele, sobre o Deus dele, e aí chega um ponto que ele diz essa frase, né, tremendamente forte. Ele diz o seguinte: ainda que ele me mate, nele confiarei. Há um único outro momento na Bíblia que eu vejo uma fé desse tamanho, é no momento que os 3 amigos de Daniel são jogados dentro da fornalha. Porque foi exatamente a mesma coisa que eles disseram e fizeram. Ainda que nós queimemos, nele confiaremos. Ainda que ele deixe a gente queimar nessa fornalha, a gente não vai adorar essa estátua. Isso é muito forte. Eu não vejo fé maior. E Jó, ele diz exatamente isso. Vocês estão falando, mas eu confio tanto no meu Deus, mesmo que ele me mate nessa situação toda, que eu perdi tudo. Se eu perder a minha vida, mesmo assim eu não deixo de confiar nele. Porque não tem mais nada nesse mundo que importa do que confiar nesse Deus Criador. Então, Jó, a questão era, Jó adorava a Deus por tudo que ele tinha, e quando Deus permitiu que tudo fosse tirado de Jó,
ficou provado que não era pelos bens que ele possuía, mas porque ele amava tanto a Deus, Deus o abençoou. Então, prosperidade e bênçãos de Deus não são sinônimos. Porque tem muita gente próspera nesse mundo que não tem Deus na vida delas. E tem gente que não é próspero e são filhos e filhas de Deus fiéis, que Deus tem abençoado. Porque Deus está muito mais interessado na vida eterna que Ele tem para nós, com ruas de ouro e a mansão que te aguarda, com uma coroa de ouro para você reinar com o Rei dos Reis pela eternidade, do que alguns anos nesse mundo. Para alguns menos, para outros mais, mas isso aqui é tão passageiro e é tão pequeno comparado com aquilo que Deus tem para nós. Jó tinha sido muito abençoado por Deus nesse mundo. Era um homem próspero e ali era sinônimo das bênçãos de Deus. Mas ele continuou sendo próspero quando perdeu tudo, porque ele continuou na presença de Deus, ele continuou amando a Deus, servindo a Deus, adorando a Deus, apesar de não entender o que estava acontecendo. Jó é o maior exemplo de resiliência. Ele não tinha passado por isso antes, mas quando passou, ele estava preparado, ele estava forte o suficiente, ele estava pronto para enfrentar aquilo. Será que você e eu estamos prontos para enfrentar lutas, dificuldades, problemas que podem nos vir acontecer no futuro, talvez futuro próximo? Problemas de saúde, perdas enormes financeiras, problemas nos relacionamentos. Será que nós estamos prontos para ser resiliente, espiritualmente falando, como Jó foi? Por que Jó era resiliente? Por que ele era forte? A resposta a gente encontra aqui no primeiro verso do livro de Jó. Jó, capítulo 1, verso 1, diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Local, a pessoa, seu nome. 4 características: homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então Jó tinha 4 características. Integridade. O que é uma pessoa íntegra? O que é algo integral? Completo, que não foi refinado, que não falta nada, que todas as qualidades, todos os nutrientes estão ali. Jó era íntegro. Ali não faltava nada. Ele não se corrompeu. Ele não deixou as situações do mundo e da vida refinarem a sua fé, o seu caráter, a sua postura espiritual. Íntegro. Segundo, reto. Retidão. Na Bíblia nós vemos tantos exemplos no Velho Testamento de Deus falando a nós: se não desviares os teus pés e guardares os meus mandamentos, se não desviarem para a direita ou para a esquerda, se andarem retamente, dá uma olhadinha lá no Salmo 84, 11, né? Se andares retamente. Então, retidão é um requisito para uma pessoa resiliente espiritualmente falando. Não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Esse é o caminho, é aqui que eu vou seguir. Eu vou em frente, eu não desvio. Então, Jó era íntegro e reto, temente a Deus. Uma pessoa íntegra, reta, sem temer a Deus é muito difícil, mas pode haver. Mas Jó tinha um ingrediente especial, com a integridade e retidão. Temia a Deus, temente a Deus. Então, íntegro, reto, temia a Deus, ou seja, adorava a Deus, obedecia a Deus, servia a Deus. O mais importante, por fim, se desviava do mal. O mal está aqui, eu vou para lá. O mal está ali, eu vou para lá. Desvia do mal. Todos nós, e eu falo isso para mim também, a gente precisa ter muito cuidado, porque existe o cristão que procura viver a vida espiritual pensando assim: quão mais próximo eu posso ser de Jesus, ou posso estar de Jesus? Quão melhor cristão eu posso ser a cada dia? Como eu posso me aproximar dele a cada momento e ter mais intimidade com Jesus? E outros pensam assim: até onde eu posso ir
distante de Jesus e ainda ser chamado de cristão. E é aquele que olha na beirada do precipício. Ele chega lá na beira e diz assim, eu não vou lá, eu não vou pôr o pé lá, mas eu estou aqui olhando. Jó se desviava do mal. Ele evitava, ele passava longe, ele evitava as pessoas, o convívio e tudo aquilo que pudesse tentá-lo a pecar. E assim ele foi vencedor, sendo íntegro, reto, temente a Deus e se desviando do mal. Se você tiver esses 4 ingredientes na sua vida, você vai ser uma pessoa espiritualmente resiliente como Jó. Agora tem um outro elemento, um quinto elemento aqui na história de Jó, que deixa claro para nós por que ele era tão resiliente espiritualmente. Além de ser íntegro, reto, temente a Deus e se desviar do mal, aqui diz o seguinte, que no verso 4, seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó seus filhos e os santificava. Ele cuidava da sua família e cuidava da vida espiritual da sua família. Ele orava com eles e por eles. Diz aqui mais, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles. Ele fazia um altar para cada um dos filhos, um para cada um, e oferecia um sacrifício a Deus, porque ele se preocupava com a vida espiritual da sua família. Pois dizia, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Ele se preocupava com possíveis pecados. Talvez ele tinha educado, ensinado bem, sabiam que eram filhos de Deus, os seus filhos. Mas ele sabia que havia o risco, por acaso, naquelas festas, eles terem pecado contra Deus. E o Jó não deixava espaço para a possibilidade de perdê-los. Ele intercedia por eles, ele orava por eles, e ele erguia holocaustos diante de Deus por cada um deles. Esse era o amor que ele tinha. Ele era verdadeiramente o sacerdote do lar. E aí, no final do verso 4, verso 5, diz assim, assim o fazia Jó continuamente. Ele tinha consistência. Jó não fazia isso dia sim, dia não, semana sim, semana não, mês sim, mês não. Todos os dias. Sempre, continuamente ele fazia isso. Ele era um homem da oração na madrugada. Ele era um homem que sabia o poder que havia na intercessão e na oração pelos seus filhos, por quem precisava, por quem necessitava. E era assim que Jó vivia. Você tem o desejo de ter resiliência espiritual? Nós vamos conversar sobre isso durante todo esse mês. E realmente é um assunto muito importante. O exemplo de Jó é o primeiro. Porque Jó, através desse livro maravilhoso, nos mostra que a pessoa que talvez mais sofreu nesse mundo, nessa vida, que perdeu literalmente tudo, só não a vida, foi fiel a Deus e permaneceu fiel a Ele em todos os momentos, porque era íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal e orava nas madrugadas, intercedendo. Está aí o segredo, está aí a receita. Coloque isso em prática na sua vida. Deus vai te abençoar. E Ele vai te dar resiliência. Porque muitas vezes Deus não nos livra dos problemas e dificuldades dessa vida. Mas uma coisa nós podemos contar. Com a presença de Deus enquanto estamos sofrendo, enquanto estamos passando por aquele momento difícil, e com as ferramentas que Ele nos dá. A resiliência é uma das maiores. E Deus concede forças para vencer para aqueles que seguem a fórmula de Jó. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo exemplo de Jó, coisa linda e maravilhosa, ver que um homem como nós, que viveu nesse mundo e sofreu tanto, pôde vencer em cada momento, em cada dificuldade, em cada luta, em cada perda que ele teve, porque ele era resiliente espiritualmente devido às suas decisões e à sua constância em permanecer em Ti.
Ajuda-nos, Pai, a sermos íntegros, retos, tementes a Ti, a desviar-nos do mal e também a buscarmos a Ti na oração de intercessão na madrugada. Abençoe a cada um que acompanhou este momento, esteja com eles e suas famílias. Nos dê resiliência, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e espero que você esteja conosco na próxima semana, quando vamos continuar com o próximo personagem bíblico que nos traz lições de resiliência. Um forte abraço e até lá.